Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar início a mais uma aula do terceiro ano de História. Galera, vamos começar exatamente da onde a gente parou na aula passada, né? Nós vamos pegar o livro aqui de vocês, de História, e vamos começar aqui da página, deixa eu ver, 42, aonde nós vamos continuar o capítulo que fala sobre a Primeira República no Brasil. Então a gente viu já nesse capítulo, né, como se deu muitas das questões políticas, né, do início da República aqui no Brasil, a questão do golpe, da proclamação da República, como os poderes se articularam. E a gente parou na aula passada falando sobre as mudanças no cotidiano do brasileiro, né? Do brasileiro não, vamos colocar bem claramente, né? Das grandes capitais aqui do Brasil, que estavam passando por um processo de modernização muito baseado num projeto francês, né? A gente tem que ter em mente que hoje em dia, né, o modelo assim a ser seguido pelos países mundialmente é os Estados Unidos, né? Um modelo de modernização, né, de comércio, deixa eu só aumentar aqui a campo para a gente ver, de indústria, tá? De moda. Só que no início do século XX, final do século XIX, início do século XX, o modelo a ser seguido era um modelo europeu. Então se seguia muito o modelo francês, tá? E o Brasil passava por um processo de modernização implementado pelos seus governantes, em que tentava transformar as capitais do país em minis Paris, né? Em minis reproduções do que acontecia na capital francesa, tá? Então a gente viu já alguns aspectos dessa mudança no cotidiano do brasileiro, tá? E a gente vai ver outros a partir de agora, como por exemplo o cinema. Vamos entender aqui como é que foram essas mudanças, ó. Vamos ler aqui comigo. A eletricidade possibilitou às pessoas uma nova opção de lazer, o cinema. A primeira exibição de um filme no Brasil aconteceu em 1896, no Rio de Janeiro, e desde então, várias salas de cinema foram instaladas nas maiores cidades brasileiras. Ir ao cinema toda semana trajando a melhor roupa tornou-se então um costume nas grandes cidades. O sucesso do cinema foi tão grande que em pouco tempo o vestuário, os gestos e as falas dos atores e atrizes passaram a ser incorporados pelos espectadores brasileiros em seu dia a dia. As mulheres, por exemplo, passaram a usar roupas mais ousadas, maquiagem e cabelos curtos e a trabalhar fora, adquirindo maior autonomia e liberdade. Os homens, por sua vez, procuravam andar elegantes, barbeados, com cabelos curtos e cuidadosamente penteados. Além disso, o cinema estimulou o desejo de consumir produtos, como roupas, eletrodomésticos e objetos usados pelos atores. Isso aqui, galera, é uma coisa assim que vocês conseguem ver muito claramente isso na nossa sociedade até hoje. Então, por exemplo, quando está passando uma novela em que tem uma personagem na novela que usa um determinado tipo de roupa, aí as meninas querem comprar uma roupa porque aquela personagem usa aquela roupa, tá? Então, isso aqui é só um exemplo assim bem simples para a gente tentar ilustrar o que aconteceu com essa sociedade que tomou conhecimento dessa novidade que era o cinema. E a gente tem que entender que as produções, né, elas vinham quase majoritariamente de fora do país. Então, era um modelo europeu que estava sendo seguido pelas pessoas aqui no Brasil, né? Os homens se vestindo sempre muito bem, você vê na entrada do cinema os homens muito bem vestidos, né? As mulheres também com vestidos longos, e esses hábitos e principalmente o consumismo, né, de querer ter esses produtos que eles utilizavam no cinema, né, como os novos eletrodomésticos que estavam surgindo, né, eles vão indicar essa mudança aqui nos hábitos das pessoas, tá? Depois ele vai falar aqui no sujeito da história sobre Santos Dumont. Vamos ler aqui ver quem foi Santos Dumont. Em meio à euforia causada pelas inovações científicas e tecnológicas que alteraram o cotidiano das pessoas em todo o mundo, a partir do final do século XIX destacaram-se as contribuições do brasileiro Alberto Santos Dumont. Nascido em 1873 na cidade de Palmira, atualmente chamada de Santos Dumont, em Minas Gerais, ele se mudou para Paris, na França, onde se tornou conhecido e respeitado pela população por causa de sua contribuição no desenvolvimento da aviação.
Após ter realizado várias experiências e contornado a Torre Eiffel a bordo de um balão dirigível, Santos Dumont realizou no dia 23 de outubro de 1906 um voo histórico. A bordo do aeroplano que havia projetado e batizado de 14 bis, ele voou por 60 metros, a uma altura média de 2,5 metros no campo de Bagatelle. Esse foi o primeiro voo autônomo de uma aeronave que inaugurou uma nova fase da aviação mundial. No final de sua vida, já era portador de uma doença degenerativa em estágio avançado. Ele presenciou a utilização de aviões como arma durante a Revolução Constitucionalista em 1932. Profundamente abalado, Santos Dumont suicidou-se nesse mesmo ano. Então foi um brasileiro muito importante porque ele é considerado mundialmente como o pai da aviação. O único local que não considera Santos Dumont como o pai da aviação é nos Estados Unidos, que eles consideram que o primeiro voo teria sido realizado por dois irmãos lá, os irmãos Wright, que teriam realizado esse voo, né? Porque como sempre os Estados Unidos eles não querem, né, concorrência, né, para serem a questão dos pioneiros e tal, mas o mundo inteiro, a França, a Europa reconhece o Santos Dumont como o pai da aviação, certo? Continuando, os meios de transportes. O cotidiano das cidades foi transformado pelos novos meios de transporte, como os bondes elétricos e os automóveis, que alcançaram em média 20 km por hora, sendo considerados muito velozes na época. Então imagine só, hoje um carro a 20 km, as pessoas acham ele extremamente lento, imagine naquela época que as pessoas achavam 20 km um carro era extremamente rápido, né, galera? Porque a gente tem que ter o campo de comparação. Imagine, né, que até aquele momento não existiam máquinas como essa. As pessoas se locomoviam pelas cidades com carroças, com carros com tração animal, certo? Depois vão ter os bondes elétricos, que também eram bem lentos. E aí, de repente, surgem os automóveis, né? Então, aliado a essa velocidade que era muito alta para a época, com a questão, muitas vezes, da inabilidade dos motoristas, né, de dirigir um carro, não é como é hoje em dia, e aconteceram nesse período também uma série de atropelamentos, né, justamente por causa dessa falta de habilidade que as pessoas tinham com o carro, né? E dos pedestres que não tinham a noção de como esses carros eram rápidos, né? Continuando. Os primeiros automóveis circulavam pelas ruas brasileiras no início do século XX. Em 1904, por exemplo, havia cerca de 80 veículos na cidade de São Paulo, que disputavam espaço com carroças e charretes puxadas por cavalos. Nessa época foram criadas as primeiras leis de trânsito, que regulamentavam a velocidade máxima permitida e obrigavam os motoristas a fazer exames para tirar a carteira de habilitação. Por causa do alto preço, o automóvel particular era um bem pouco acessível à maioria da população urbana, que dependia de transporte coletivo, ou seja, o bonde elétrico para se deslocar. De novo, galera, eu já falei isso várias vezes para vocês. Toda nova tecnologia, quando ela chega cara. Ou seja, só as pessoas mais ricas vão poder ter acesso a ela num primeiro momento. Foi assim com o automóvel, foi assim com os primeiros eletrodomésticos, foi assim com os celulares que a gente usa hoje em dia, né? Todo mundo tem esses celulares, mas que num primeiro momento eram coisas que somente quem tinha dinheiro poderia utilizar, ok? Vamos continuar aqui, ó. Outras novidades no dia a dia urbano. A modernização das cidades e as novidades tecnológicas provocaram grandes transformações no cotidiano dos brasileiros. Nessa época, chegaram ao Brasil novos meios de comunicação, como os aparelhos de telefone e o telégrafo, que possibilitaram às pessoas trocar informações com maior rapidez. Além dos meios de comunicação, começaram a ser importados novos utensílios domésticos, como ferros elétricos e máquinas de costura, fogões a gás, geladeiras, máquinas fotográficas e cinematográficas. Então, no início do século XX, galera, a gente tem que entender que tudo isso aqui que ele foi falado, que pra gente hoje parece tão comum,
para aquela população era coisa que apenas os ricos iam ter acesso num primeiro momento, tá? Telefone e telégrafo, né? Telégrafo hoje em dia, né, nem existe mais. Mas o telefone, né, era uma novidade gigantesca para esse momento. Você poder falar com uma pessoa do outro lado da cidade, né, utilizando um aparelho. Isso foi uma novidade gigantesca e que mudou o cotidiano das pessoas. Então, até aquele momento, né, as pessoas se comunicavam muito por carta, né, por telegramas, e aqui foi uma diferença gigantesca. Outra questão de mudança nesse período foi a prática de esportes. Vamos ver aqui, ó. Entre o final do século XIX e o início do século XX, diferentes esportes foram introduzidos no Brasil. Entre eles a esgrima, o tênis, o basquete e a natação. Foram também criados vários clubes de regata. Então, ó, ele vai explicar aqui primeiro o que é esgrima, que é um tipo de esporte com espada, que vocês vão poder ver agora, que a gente vai ter agora no meio do ano, nós vamos ter as Olimpíadas, né? Foram adiadas do ano passado para esse ano, e parece que esse ano vai acontecer, mesmo com a pandemia, ela vai acontecer no Japão agora no meio do ano. E aí ele fala aqui dos outros esportes que estavam chegando aqui, e uma das coisas interessantes é que ele fala que a chegada e a criação de vários clubes de regata. Ó. Regata, tipo de competição de velocidade com embarcações de pequeno porte. Então a regata, né, ela é feita, é um esporte aquático, né, feito com embarcações, né, são os remos, né, que vocês fazem, que é feita a regata. E o que é interessante é que muitos dos clubes de futebol, eles vão ser formados a partir desses clubes de regatas. Vamos ver aqui, ó. Nessa época chegou também ao Brasil o futebol, sob a influência dos imigrantes ingleses. Os brasileiros incorporaram o futebol como atividade de lazer. Né? O futebol ele é hoje o esporte mais praticado no Brasil, e ele foi criado na Inglaterra. E ele vai chegar aqui no Brasil no início do século XX, trazido por imigrantes ingleses. Okay? No início do século XX, formaram-se os primeiros clubes de futebol no país, muitos dos quais se tornaram times profissionais e passaram a disputar campeonatos estaduais, nacionais e internacionais. Então, muitos desses clubes que foram formados, principalmente no Rio de Janeiro, que era a capital do Brasil na época, eles vão ser formados a partir de clubes de regatas, que é o caso, por exemplo, dos mais conhecidos, né, do estado do Rio de Janeiro, que é o Flamengo, o Botafogo e o Vasco. Todos os três eram clubes de regatas, né? Então no nome deles tem, né? Clube de Regatas Flamengo, Clube de Regatas Vasco da Gama e Clube de Regatas Botafogo, né? Esses times, né? Esses clubes, eles começaram como regatas e depois vão para o futebol. Depois a gente tem uma parte aqui muito importante desse texto, galera, que é o projeto de regeneração, entre aspas, aqui bem grande, que foi implementado no século XX aqui, principalmente nas capitais brasileiras. Vamos entender o que foi esse processo aqui, vamos ler. Na virada do século XIX para o século XX, o progresso econômico alcançado com a cafeicultura e com a industrialização acelerou as transformações sociais. Lembrando, a gente viu desde o primeiro capítulo desse livro que o Brasil estava passando justamente por esse processo de industrialização, mas que a grande fonte de renda do país ainda era a produção de café. Vamos lembrar qual foi o grupo político, né, o grupo de poder financeiro que vai articular a derrubada do imperador, vai ser justamente os cafeicultores, tá? E juntamente com os cafeicultores está surgindo uma burguesia industrial que vai começar a iniciar as transformações sociais, né, aqui no Brasil, ok? Vamos continuar. Surgiu uma nova elite enriquecida, formada principalmente por industriais, banqueiros e cafeicultores. Essa elite, que acreditava viver em um país atrasado, de características coloniais, buscava um alinhamento com a cultura e os costumes europeus, considerados modelos de progresso e civilização, coerentes com a dinâmica e valores do novo século. Então,
era uma elite que tinha dinheiro, eram produtores de café, eram donos de banco, eram industriais, e que acreditavam que o Brasil era um país atrasado porque ainda tinha características ainda da época da colonização e deveriam se modernizar para conseguir chegar no patamar que as grandes capitais europeias tinham, como França, como a Inglaterra, tá? Então, por isso que ele coloca aqui, né, o texto coloca progresso entre aspas e civilização entre aspas, porque são termos que hoje em dia, né, tanto progresso como civilização, em ciências sociais, eles são muito relativos, né? Essa questão do progresso, ela já foi vista e revista pelas ciências sociais como algo que não quer dizer que antigamente se acreditava que o ser humano ele tinha uma escala evolutiva do progresso, né? Ele saía desde os homens das cavernas e ele tinha que evoluir como sociedade para chegar na sociedade europeia, que era o ápice da sociedade, né? E do desenvolvimento humano e de civilização. E hoje a gente entende que cada etnia, cada grupo, cada local, ele tem o seu processo de mudança de sociedade e que essa mudança não implica num progresso, ou seja, num avanço, numa melhoria, certo? Continuando. Assim, no século XX, teve início o processo de profundas transformações no espaço público, no modo de vida e na mentalidade das pessoas. No Rio de Janeiro, então capital do Brasil, por exemplo, ocorreu o chamado projeto de regeneração. Com esse projeto, além de uma capital moderna, entre aspas, né, as elites brasileiras desejavam que a população fosse civilizada, ou seja, que se comportasse de acordo com padrões europeus. Por isso, vários costumes e tradições considerados atrasados, como a serenata e o jogo de capoeira, além de festas tradicionais e manifestações religiosas populares, foram sistematicamente reprimidos, somente encontrando espaço nos bairros distantes do centro, tá? Então vamos ler aqui esse texto para a gente tentar entender o que estava acontecendo ali, o que os governantes queriam fazer, né? Reprimindo esses eventos sociais que o brasileiro tinha costume aqui, principalmente na capital, tá? Vamos ver aqui, ó. 4 princípios fundamentais regeram o transcurso dessa metamorfose. Metamorfose é uma palavra que significa mudança, transformação. A condenação dos hábitos e costumes ligados pela memória à sociedade tradicional. A negação de todo e qualquer elemento de cultura popular que pudesse macular a imagem civilizada da sociedade dominante. Uma política rigorosa de expulsão dos grupos populares da área central da cidade, que será praticamente isolada para o desfrute exclusivo das camadas aburguesadas. E um cosmopolitismo agressivo, profundamente identificado com a vida parisiense. Então, isso aqui é um trecho do livro do Nicolau Shevchenko, que se chama Literatura como Missões, Tensões Sociais e Criação Cultural na Primeira República. O autor aqui ele vai colocar que as mudanças implementadas pelos governantes da cidade visavam tirar da capital, do centro do Rio de Janeiro, as pessoas mais pobres, que eram aquelas que tinham esses traços culturais das festas populares, né? Como foi colocado aqui no texto, a questão da capoeira, que geralmente quem praticava capoeira eram descendentes de ex-escravos, tá? Então queria tirar essas pessoas e que o modelo que fosse visto nas ruas do Rio de Janeiro fosse um modelo parecido com o que tinha em Paris. As mulheres, muito bem vestidas, com vestidos longos, chapéus muito grandes, e os homens sempre bem vestidos de terno, gravata e com cabelos curtos e bem penteados, tá? Então era essa a estrutura que queria se colocar na cidade. E aí a gente tem a questão do problema para eles, né, da infraestrutura. Vamos entender aqui, ó. A gente vai ler esse texto e a gente vai comentar. A cidade do Rio de Janeiro, no início do século XX, ainda possuía características urbanas do período colonial. O centro da cidade era repleto de cortiços, as ruas eram sujas e estreitas, e quase não havia saneamento básico. Doenças como varíola, malária, febre amarela e peste bubônica atingiam frequentemente a população. Então, isso era um ponto que ia
totalmente contrário ao que estava pregando os governantes da época. Porque você tinha uma cidade que ainda tinha uma característica urbana da época da colônia, que eram ruas sujas, você não tinha saneamento básico. Isso aqui a gente está falando da capital do país, tá? Hoje em dia você ainda encontra vários locais no Brasil que são de áreas periféricas, né? Ou seja, as cidades da periferia, né? Os bairros da periferia, em que você realmente não tem saneamento básico. Mas aqui a gente estava falando da capital do país. Então, eram cidades enlameadas, cheias de ratos, de doenças, e que não era compatível com o projeto que eles queriam, que eram de ruas limpas e de pessoas muito bem vestidas nessas ruas, né? Então, isso precisava mudar. Além disso, o Porto Carioca não tinha estrutura para receber navios de grande porte, prejudicando a circulação de mercadorias entre a capital e outras regiões do Brasil e do mundo. E aí, nesse contexto dos cortiços, né? Vamos relembrar o que é cortiço, tá, galera? Cortiços eram grandes prédios, ainda da época colonial, que existiam no início do século XX aqui no Brasil, em que os proprietários alugavam os quartos desses locais para famílias inteiras morarem ali. Então, tinham locais em que no mesmo quarto residia mais de uma família. Então, eram dezenas de pessoas, né, às vezes, no mesmo local. E esses cortiços eles eram muito alugados por pessoas pobres, pessoas que precisavam trabalhar como ambulante na capital. E a intenção dos governantes da cidade do Rio de Janeiro naquele período era de retirar essas pessoas do centro, da capital do Rio de Janeiro. E aí começa o processo do bota abaixo. Vamos entender aqui o que foi esse projeto? Vamos ler para a gente tentar entender. Em 1902, Rodrigues Alves assumiu a presidência do Brasil e um dos seus principais projetos foi implementar o Programa de Reformas Urbanas e Sanitárias do Rio de Janeiro. Essas reformas visavam tornar a cidade mais limpa e moderna, de modo a transmitir ao mundo a impressão de que a capital federal do Brasil era uma cidade, entre aspas, civilizada. Para realizar as reformas propostas, o presidente deu amplos poderes ao prefeito do Rio de Janeiro, o engenheiro Pereira Passos. Durante as obras, muitos prédios antigos foram demolidos e milhares de pessoas ficaram desabrigadas. Esse período da história do Rio de Janeiro ficou conhecido como Bota Abaixo. Então você pode resumir aqui que o Bota Abaixo foi um processo pelo qual a prefeitura do Rio de Janeiro, na época, demoliu dezenas de prédios que a gente chama de cortiço, que era onde moravam pessoas de baixa renda, famílias inteiras moravam dentro de um quarto de um cortiço, tá? E esses cortiços foram demolidos justamente para tentar tirar essas pessoas de circulação da cidade do Rio de Janeiro, para que elas se afastassem da capital e fossem procurar as áreas mais periféricas da cidade, tá? Aí você tem aqui uma imagem, galera, que é da Rua Uruguaiana, no centro do Rio de Janeiro, né, em 1905, que é uma fotografia justamente mostrando esse processo do bota abaixo, eles demolindo um cortiço naquela rua, tá? E você tem aqui outra imagem, né, deles abrindo aqui a rua, né, fazendo ruas largas nesse processo aí do bota abaixo, tá? Continuando. A gente vai aqui para esse trecho agora que fala sobre a expulsão da população pobre. Justamente, se esse bota abaixo era demolindo os prédios, a intenção primordial era fazer o quê? Expulsar a população pobre do centro do Rio de Janeiro. Vamos ler aqui, ó. Durante as reformas, muitos moradores pobres e pequenos comerciantes foram expulsos do centro da cidade, sem receber indenização ou ter um novo local para morar. As obras foram conduzidas de modo autoritário e com repressão policial, gerando grande insatisfação popular. Os pobres, desalojados de suas residências, mudaram-se para os morros vizinhos ou para os subúrbios, construindo moradias improvisadas com material de demolição obtido no centro da cidade. Essas moradias improvisadas deram origem às primeiras favelas no Rio de Janeiro. Então, a gente começa a entender aqui todo o processo pelo qual a população mais pobre da cidade do Rio de Janeiro, que a gente coloca aqui o Rio de Janeiro
mas isso também aconteceu em outras capitais, né, do Brasil, de como essa população ela é expulsa do centro da cidade e ela é jogada para as áreas periféricas. Você vai ter um projeto de modernização. Esse projeto de modernização vai demolir os cortiços, vai demolir os locais de moradia dessas pessoas pobres. Essas pessoas pobres sem ter, né, nenhum tipo de indenização depois de suas casas terem sido demolidas, né? E vão pegar os restos de material e vão levar para os morros, vão fazer moradias improvisadas. E isso vai ser o surgimento das primeiras favelas. E quem eram justamente essas pessoas pobres que moravam na cidade do Rio de Janeiro? Em sua maioria, descendentes de escravos. Então, daí que você tira de por que a população pobre das grandes capitais, ela majoritariamente é a população negra, é a população que era descendente de escravos, que foram jogados à própria sorte depois do fim da escravidão. Não teve nenhum projeto do governo federal para inserir essas pessoas na sociedade, simplesmente jogaram eles aí e disseram, ó, se virem. E hoje em dia eles não sabem por que, né, que a maioria da população pobre, negra, é que busca o crime organizado, né? Porque eles foram, desde sempre, né, jogados na nossa sociedade. Não foi dado nenhum amparo para essas pessoas desde a época da escravidão até hoje em dia, tá? Continuando. Nesse processo de modernização da cidade do Rio de Janeiro, começa também o processo de sanitarização. Hoje em dia a gente está passando por um grande problema, né, no Brasil, que é justamente a falta de vacinas para se combater uma pandemia, né, que está assolando o mundo todo, mas que aqui no Brasil está sendo muito mais cruel porque a gente tem uma falta de políticas públicas para a aquisição de vacinas e tentar proteger a população dessa doença. Vamos voltar no tempo até o início do século XX, final do século XIX, início do século XX, quando vão surgir aqui no Brasil os primeiros projetos de vacinação da população. A gente tem que entender que vacina era algo extremamente novo no início do século XX e ela se inicia principalmente com a questão da varíola, que era uma doença altamente transmissível, né, que causava muitas mortes e que foi descoberta, né, no final do século XIX, início do século XX, uma forma, né, de se combater essa doença, que foi a vacina, que foi descoberta na Inglaterra, tá? E no Brasil, você vai ter um projeto de sanitarização que queria vacinar as pessoas contra uma série de doenças aqui no Brasil. E ela vai ser levada a cabo aqui no Brasil por um sanitarista chamado Oswaldo Cruz. Vamos ler aqui e entender todo esse processo e a forma como ele foi feito e por que através dessa forma que foi feita pelo governo brasileiro, como isso gerou uma revolta na população, tá? Vamos ler aqui, ó. O médico sanitarista Oswaldo Cruz foi encarregado de conduzir as reformas sanitárias no Rio de Janeiro. Com o objetivo de sanear a cidade, dedicou-se inicialmente ao combate de doenças como a febre amarela e a peste bubônica, eliminando mosquitos e ratos. Em seguida, comandou o processo de erradicação da varíola, porém o único meio de combater essa doença era vacinar a população. Então, as primeiras doenças ele combateu tentando limpar a cidade, né, de ratos e de mosquitos, que era a febre amarela, né, a peste bubônica, só que a varíola era uma doença que só dava para ser combatida através da vacinação. Lembrando, vacina era algo extremamente novo. Você tomar um remédio para evitar que você ficasse doente. Era algo extremamente novo naquele período, tá? Então vamos continuar aqui, ó. Na época, membros da oposição ao governo propagaram informações infundadas que questionavam a eficácia da vacina. Essas informações assustaram boa parte da população, sobretudo as pessoas de origem pobre, que se recusaram a tomá-la. Por isso, o governo aprovou, em novembro de 1904, a lei da vacina obrigatória e passou a usar a força policial nos casos de resistência à vacinação. Olha só que interessante, pessoal. Há mais de 100 anos atrás, quando as vacinas surgiram e foram trazidas aqui para o Brasil, né, o governo federal tentou vacinar as pessoas.
Só que os opositores do governo fizeram uma campanha para assustar a população, questionando a eficácia da vacina, se ela servia mesmo ou não, ou se ela não ia trazer uma doença, se ela trazia algo prejudicial às pessoas, né? Qualquer semelhança com o que a gente está vivendo hoje em dia, né, não é mera coincidência, que é o que acontece hoje em dia. Só que os papéis estão invertidos. Hoje em dia é o governo brasileiro, o próprio governo brasileiro, é que questiona a eficácia de vacinas. E o que é mais absurdo nesse processo é que as vacinas já são comprovadas cientificamente como algo válido na medicina há mais de 100 anos. E hoje em dia ainda tem gente que contesta a vacina, ok? Só que nesse período a gente tem que tentar entender o processo pelo qual esse questionamento aconteceu. Primeiro, o governo trouxe a vacina, mas não fez uma campanha de informação para as pessoas, principalmente a população mais pobre, sobre o que era a vacina. Simplesmente eles decidiram que a vacina deveria ser dada de maneira obrigatória às pessoas, inclusive utilizando a força da polícia para vacinar as pessoas, né? A força, tá? E aí, continuando, ó. A população, que já estava cansada das medidas autoritárias do governo, iniciou então uma grande revolta. Durante uma semana, a população levantou barricadas nas ruas, depredou edifícios e saqueou lojas. Nos confrontos com a polícia, houve grande número de mortos e feridos. Após a revolta, a vacinação deixou de ser obrigatória e tornou-se voluntária. Então, essa revolta aqui ela vai ser conhecida como revolta da vacina, porque a população se revoltou contra, né, essa questão autoritária de vacinar as pessoas à força. E principalmente, por que a população fez isso? Porque ela não foi informada de como essa vacina agia, de como ela era importante, como ela iria salvar vidas. Não, simplesmente determinaram que todo mundo deveria tomar a vacina sem explicar para a população para que ela servia, ok? Então foi isso que aconteceu. E lembrando, isso foi há um século atrás. Hoje em dia, as pessoas se revoltarem contra o uso de vacina é uma falha gravíssima das autoridades, né, dos governos, de não informar as pessoas a utilidade e a eficácia que elas têm, ok? Nesse período também, galera, a gente vai ter uma série de movimentos populares acontecendo no Brasil e que vão trazer uma conturbação política no país, tá? Vamos ver aqui que movimentos foram esses, ó. Vamos ler aqui. No Brasil, no início da República, havia uma grande dificuldade de comunicação entre o sertão e as regiões urbanizadas. Localizadas geralmente nas áreas litorâneas, o povo sertanejo vivia em condições precárias, isolada e com poucas opções de trabalho. Grande parte morava e trabalhava nas terras dos chamados coronéis. Uma das alternativas buscadas pelos mais pobres foi o messianismo, que é a esperança depositada em um líder capaz de livrá-los, de seus sofrimentos. Homens com grande carisma que ajudavam os necessitados e pregavam valores cristãos eram idolatrados pelo povo e considerados salvadores. Então, ó, nesse período aqui no Brasil, no início do século XX, final do século XIX, início do século XX, vão surgir movimentos populares aqui no Brasil que vão ser chamados de movimentos messiânicos. Como foi explicado aqui no texto, né, movimento messiânico é aquele que vai ter um Messias. Né? Para as religiões, Messias o que, que é? É um cara que vai guiar uma população, né, com os dizeres, né, os mandados dos deuses, né, de determinada religião. No caso aqui no Brasil, a gente está falando de um país que foi colonizado, né, e foi catequizado através do cristianismo. Então, esses movimentos messiânicos, eles vão levar muito em consideração, né, o cristianismo. Então, vão ser pessoas, vão ser líderes que vão levar esses valores cristãos e que vão agregar com eles uma boa parte da população desses locais, que eram pessoas pobres, pessoas sofridas, e que viam nas pregações desses messias, né, uma única oportunidade de ter alguma chance de sobreviver a essas condições de vida difíceis, principalmente do interior do Brasil, tá? Um desses movimentos foi Canudos. Vamos entender o que foi que aconteceu em Canudos.
Vamos ler aqui, ó. Um desses salvadores foi Antônio Conselheiro. Percorrendo o sertão do Nordeste brasileiro, Conselheiro reuniu um grande número de seguidores. Em 1893, eles organizaram uma sociedade comunitária, na qual as leis seriam baseadas nas palavras da Bíblia e todas as pessoas trabalhariam cooperando entre si. Para isso, estabeleceram-se em uma região chamada Canudos, no norte da Bahia. Lá fundaram um arraial, que chamaram de Belo Monte, administrado por Antônio Conselheiro. Tá? Então, Antônio Conselheiro era o líder messiânico desse povo, que se estabeleceu num local chamado de Canudos. Tá? Mas eles, antes de se estabelecer lá, migraram por várias regiões do Nordeste, né, e conseguiam ir cooptando pessoas para ficar com eles, né, adentrar a causa deles. Continuando, ó. Os habitantes desse arraial plantavam feijão, milho, cana-de-açúcar e mandioca, além de criar aves e cabritos. Eles produziam para sua subsistência e vendiam o excedente nas cidades próximas para comprar armas e madeira. Apenas 3 anos após a sua fundação, o arraial já contava com cerca de 10 mil habitantes. A quantidade de famílias que estavam se mudando para Canudos começou a incomodar os poderosos da região. Os habitantes do arraial não trabalhavam para os latifundiários, mas em benefício próprio, negociando os produtos diretamente com os comerciantes. Além disso, eles aprendiam a doutrina cristã da forma que Conselheiro ensinava e não como pretendia a igreja, e ainda criticavam o governo republicano, principalmente por causa da cobrança de altos impostos. Então, a formatação desse grupo aqui de Canudos, ele vai irritar o governo federal, porque primeiro, eles começaram a se organizar lá de uma forma comunitária, que é colocada aqui, que é muito parecido com uma comunidade, né, que você pode ver como sendo uma organização socialista com barra comunista, né? Nesse termo ainda nem havia essa questão dessa disputa entre poder, entre comunismo e capitalismo aqui no Brasil, tá? Mas você pode ver isso como um embrião, porque era uma cidade que aceitava pessoas de vários tipos, em que eles produziam lá para a própria sociedade deles, ok? Então era uma forma de comunidade ali naquele local. E, além disso, pessoas pobres daquela região migravam para lá ao invés de trabalhar nas fazendas dos latifundiários. Então, isso gerou a ira dos poderosos daquela região. E, além disso, a igreja também ficou descontente porque eles seguiam os preceitos do Antônio Conselheiro e não exatamente os preceitos da Igreja Católica Apostólica Romana, ok? Continuando. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Alguns jornais do país, apoiados em relatórios da igreja e em boatos, chamavam os habitantes de Canudos de fanáticos e monarquistas. Nessa época, a república estava sendo consolidada e a ideia de um reduto monarquista no sertão preocupava as autoridades republicanas. Diante dessa situação, em 1896, o governador da Bahia solicitou ao exército a aniquilação de Canudos. O exército realizou 3 expedições ao arraial, que foram derrotadas por causa da tenaz resistência de seus habitantes. Em 1897 foi enviada uma 4ª expedição, com milhares de soldados e as melhores armas que o exército possuía. Essa expedição dizimou Canudos, massacrando sua população. Então, Canudos foi um local que abrigou esse monte de gente, eles viviam de maneira comunitária, eles resistiram aos ataques do governo republicano, tá? Inclusive resistiram a 3 ataques e só foram derrotados no 4º ataque, quando mandaram um contingente de soldados enormes com as armas mais modernas, né, que eram armas de fogo e canhões e, se eu não me engano, inclusive as primeiras, né, metralhadoras foram utilizadas ali em Canudos, e isso dizimou a população finalmente. Então foi um movimento que foi exterminado pelas elites brasileiras, de pessoas que queriam apenas ter o direito de poder sobreviver ali no local, plantando e colhendo, né? Só que eles viram ali uma grande ameaça para a República, né? E aí Canudos vai ficar marcado como uma resistência da população brasileira.
Aqui nesse trecho chamado Sujeito da História, a gente vai ter explicando sobre quem foi Euclides da Cunha. Vamos ler aqui, ó. Euclides da Cunha, 1866 a 1909, foi jornalista, poeta e engenheiro. Atuando como correspondente de guerra de um jornal de São Paulo, ele presenciou os horrores da Guerra de Canudos e escreveu a obra Os Sertões, publicada em 1902, que se tornou referência para a compreensão desse episódio histórico. Então, Euclides da Cunha ele foi lá para o fronte, ele foi ver a situação de Canudos e ele relatou isso, né, no seu drama chamado Os Sertões. Né, ele relatou esse drama aqui da Guerra de Canudos. Pessoal, é o seguinte, ainda faltam mais alguns eventos que aconteceram aqui no Brasil de eventos chamados, né, essas contestações que eram movimentos messiânicos, né? E vocês vão ler aqui no livro também sobre a Guerra do Contestado e e outros movimentos messiânicos e também a Revolta da Chibata, que acontece no Rio de Janeiro, tá? E a gente vai ficar por aqui hoje de conteúdo devido ao tempo, mas na próxima aula a gente continua, tá certo? Então é isso, pessoal. Até a próxima aula, né? Espero que vocês tenham aproveitado a aula e tchau!